Bom, meninos, continuando o nosso conteúdo sobre função, né? Nós vamos dar continuidade, né, no estudo das funções. E agora a gente vai ver o que é a lei de formação de uma função, tá? Então aqui a gente tem. Vamos considerar duas variáveis, sendo uma dependente da outra, tá? Então, como assim que eu quero dizer que uma é dependente da outra? Então, para cada valor atribuído a x, vai existir um valor correspondente nele para y, tá? Então, essa dependência a gente define ela como função, sendo neste caso que y está em função de x. Então, o conjunto de valores conferido a x deve ser chamado de domínio, e os valores de y são a imagem da função. Tudo bem? Então, todos os valores que são de x é o domínio e os conjuntos que são de y é a imagem da função. Toda função é definida por uma lei de formação. Então, vamos dizer assim que a lei de formação vai ser a regra, tá? No caso da função de primeiro grau, a lei de formação será a seguinte, que a gente vai começar a estudar funções de primeiro grau, tá? Ao seu x, né, a sua imagem da sua função vai ser igual ao seu domínio, onde você vai ter um domínio ax mais b, onde a e b pode ser qualquer número real e o seu a tem que ser diferente de zero. Então, essa função é dos reais para os reais, tá? É o conjunto que ele abrange. Tudo bem até aqui? Então, beleza, vamos continuar. Valor numérico de uma função. A função é utilizada para relacionar valores numéricos de uma determinada expressão algébrica de acordo com cada valor que a variável x assume. Então, para cada valor que você coloca no seu x, você vai ter um valor diferente no seu y, tá? Então, a função de primeiro grau vai relacionar os valores obtidos na expressão aqui, ó. Aí ele te dá uma função de x a x mais b. Tudo bem? E aí eu trouxe alguns exemplos para você. Olha aqui, ó. Para a gente definir uma função de primeiro grau, basta existir uma expressão algébrica de primeiro grau, tá? Então aqui eu dei uma função para vocês, tá? Uma expressão algébrica e eu coloquei ela como uma função. Então, aqui, ó, eu posso relacionar qualquer valor que tiver aqui, ó. Eu poderia ter colocado vários exemplos, mas eu coloquei só dois, ó. Então, aqui, para essa função, eu falo para você que o meu x vai valer 1, e onde eu tiver x, eu coloco quem? 1. 1 menos 2 é igual a quanto? 2. E eu formo o meu par ordenado 1 e menos 1. Tá? Para 4, eu coloco o meu quarto substituindo a minha variável x e coloco aqui também, ó. Então, ó, o valor do meu y vai ser, quando for 4, vai ser 4 menos 2, que vai dar 2. Então, o meu x vale 4 e o meu y vai valer quanto? Vai valer 2, certo? Os valores numéricos vão mudar conforme o valor de x é alterado. Sendo assim, a gente vai obter diversos pares ordenados, tudo bem? Então, vai ser o seguinte, igual eu falei para vocês aqui anteriormente, ó. O meu x vai ser o valor que eu te dei, e o meu f de x, que no caso está representando o meu y, ele vai ser o valor do meu y, tudo bem? Então, para cada coordenada x que a gente coloca, a gente obtém uma coordenada f de x que vai ser colocada, no caso, no nosso y, tá? Que vai auxiliar na função da construção dos gráficos lá na frente, tá? Então, vamos devagarzinho, porque a gente vai precisar compreender isso para auxiliar para a gente construir os gráficos, tudo bem? Então, aqui, ó. Então, eu tinha vários, peguei um exemplo do nosso livro didático, né? Então, eu dei o conjunto. Eu tinha o conjunto A, 1, 2, 3, 4, e o conjunto B, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4, que eu comi uma vírgula aqui, mas é menos 1, tá? Menos 1 e 0. E a função A em B com Y é igual a X menos 1. Então, eu calculo. Aí, ele pediu para você calcular a imagem dessa função, tá? Então, vamos lá, ó. Então, aqui, ó, eu vou calcular a imagem, o domínio da função, o contradomínio, f de 2 e f de 3, certo? Para mim aqui, aí eu fiz uma tabelinha. Então, eu tenho os valores de x, né? Que é neste gráfico aqui, ó, que é aqui os valores de A. X para mim está representando o meu A, 1, 2, 3, 4. E B vai estar representando o meu Y, que é o meu f de x, certo? E aqui no caso, ó, então eu tenho o domínio da função, o contradomínio. Não, ele não pede o contradomínio, pede o contradomínio lá na frente, tá? Então, aqui, ó.
Aí, para mim calcular a minha função, eu vou falar para você que y é uma função em x, certo? Porque f de x é igual ao y. Então, meu y vai ser quem? X menos 1. Então, a minha função vai ser a minha lei de formação, tá? Então, eu estou utilizando essa lei de formação. Deixa eu até virar um pouquinho aqui, porque aqui tá meio estranho. Aí não aparece ali o botão, que maravilha. Aqui. Então, aqui tem essa lei de formação que eu vou substituir nestes valores numéricos. Aqui do lado, aqui, ó. Tudo bem? Aqui no cantinho. Então, quando meu x for 1, eu venho aqui e coloco 1. No meu x eu coloco 1. 1 menos 1 vai ser quem? Vai ser 0. Que o resultado aqui vai ser quem? A imagem da minha função. Certo? Que vão ser aqueles valores que eu vou relacionar se eu tivesse criado um gráfico de um diagrama de flechas, tá? Quando for 2, eu substituo o meu 2. 2 menos 1 vai me dar 1. 3 menos 1 vai me dar 2. 4 menos 1 vai me dar 3. Porque essa aqui é a minha lei de formação, certo? Então, aqui, ó, eu tenho o domínio da minha função, que é quem? 1, 2, 3, 4. O meu contradomínio, que é quem? Todos os meus elementos, certo? A minha imagem da função, que é aqueles valores que vai ser levado a flechinha, tá? E o que mais que ele pergunta? F de 2 e F de 3. Aqui, no caso, eu fiz aqui, ó. Então, a minha imagem a gente vai ter 0, 1, 2 e 3, né? Que são os valores que são lançados as flechinhas. O meu domínio da função, que é da onde parte as minhas flechinhas. Lembra lá? Tá? O meu contradomínio, que é todo o meu conjunto. E aí, para o meu f de 2, eu vou ter que utilizar a minha lei de formação, que é f de x é igual a x menos 1. Fazendo aqui, ó, para o meu f de x, x menos 1, eu coloquei o 2. 2 menos 1 vai me dar quanto? 1. E meu f de 2, aqui no caso ficou errado, depois eu conserto para vocês, na hora de mandar o slide. F de 3 vai ser 3 menos 1, que vai ser quem? Vai ser 2. Tá? Então, aqui foi o estudo da lei de formação e dos valores numéricos de uma função, certo, meninos? Se vocês tiverem dúvidas, vocês me chamem, tá? Eu vou disponibilizar o slide para vocês, beleza? E aí, eu espero que vocês, com isso, consigam resolver as atividades que eu vou passar.